Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! No ar, no ar. Hora da notícia. Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2019. A gente traz para você as principais informações do dia, que está nos jornais, nos sites de notícia, o que acontece nos bastidores da política anapolina e goiana, né? Você acompanha aqui no programa Hora da Notícia. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia. Pois é, começamos mais um programa. Vamos começar destacando o esporte, já nesse início. Novidades aí? Quais são as novidades do esporte para esta quarta-feira? Isso, tem rodada. Tem rodada. Essa é a parte boa. Aliás, Antônio Gomide está aqui e não teve a chance de, previamente, repercutir a vitória maiúscula do Clube de Regatas Vasco da Gama em cima do Fluminense, né? Campeão da Taça Guanabara, né? O Flamengo está jogando a final, não? O Flamengo está... O Flamengo está cumprindo uma agenda interessante, eu não sei. Tá pagando internacional. É da Libertadores de América, entendeu? Essa é a agenda do Flamengo. Vamos lá então, né? O Vasco foi campeão, acho que foi campeão da Taça Guanabara, está aí colocado como um dos semifinalistas, né? Do Campeonato Carioca. Uma grande vitória sobre o Fluminense e, mais uma vez, os dirigentes não deixaram fizeram com que essa marca, né, a marca de dirigentes e a incompetência pudesse estar sendo colocada. Acima do futebol, né? É demais, né? Vaidade pessoal de diretores, né, seja do Vasco, seja do Fluminense, né? Isso é uma vergonha, né? Onde tivemos uma decisão, estádio vazio, aí acabando o jogo, eles abriram lá os portões, metade do povo pagou, não devolveu o dinheiro, o outro povo entrou. Ou seja, o que devia ser uma festa, foi um jogo, teve a final, o Vasco ganhou, o Vasco campeão da Taça Guanabara, mas os dirigentes, mais uma vez, insistem em tentar atrapalhar aquilo que é lazer, entretenimento e aquilo que é o bom do futebol, que é o lazer, né? A possibilidade de você ver o seu time
disputar uma final e ser campeão. É verdade. E dando continuidade à agenda, meu caro Edmar Silva, nós temos hoje Sul-Americana, Copa Libertadores da América, mas o destaque dos times brasileiros na Sul-Americana é o Botafogo, que vai até a Argentina enfrentar o Defensa e Justicia. Jogo de ida no Newton Santos, 1-0 Botafogo, então vai aí com a chance do empate, para segurar o resultado, para avançar na Sul-Americana. Já o Corinthians, pela Copa do Brasil, enfrenta o Avenida, né? Passou aí da primeira fase. O Luverdense recebe o Figueirense, né? Pela Copa do Brasil temos um clássico pernambucano, que é Santa Cruz e Náutico, né? E pela Taça Libertadores da América, nós temos aí o Defensa recebendo o Atlético Mineiro, né? Temos o Vasco, né? Destaca aqui o Vasco, que não deu tempo de comemorar tanto assim a vitória e o título da Taça Guanabara, porque hoje tem Copa do Brasil jogando fora contra o Serra Futebol Clube. Essa é aquela fase mais marota, né, meu amigo Edmar Silva? Aquela fase mais light da Copa do Brasil, mas que volta e meia tem uma aprontação, uma surpresa aqui e ali aos times chamados mais tradicionais, aos grandes. Para quem está com saudade do campeonato goiano, Hoje não tem rodada. não tem essa semana, não tem rodada de meio de semana, os times voltam a se enfrentar no final de semana, porque é uma agenda da CBF, ou seja, a agenda da Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e afins. Muito bem. Vamos às notícias dos nossos sites de notícias, as notícias políticas. O site G1 traz a seguinte manchete: o governo apresenta hoje ao Congresso proposta de reforma da Previdência. Esse aí é um pacote, né, que apenas estamos aí prorrogando uma situação de uma reforma da Previdência que está se arrastando há 2 anos. Mais uma vez, né, o governo federal insiste em colocar uma reforma da Previdência sem discutir com a sociedade, buscando, obviamente, nesse início de governo, início de Congresso Nacional, tentar buscar o apoio dos deputados, que o desgaste, obviamente, é menor nesse momento, até porque a população dá uma trégua, né, dá aí um momento para que o governo possa se pronunciar, possa mostrar a proposta. Agora, nós já conhecemos de onde quer tirar e para quem realmente vai ser prejudicada essa reforma da Previdência. A motivação da reforma da Previdência, que deveria ser a ideia do equilíbrio, que todos nós concordamos que é necessário fazer uma reforma que dê um equilíbrio para diminuir o déficit público, que chegou aí o ano passado a 120 bilhões de reais, né? Então, um dos culpados, né, que se coloca, olha, a reforma, se dessa forma aí que está indo, não tem jeito, porque a Previdência come esse dinheiro inteiro. Então, essa crise, superávit, esse déficit que tem, né, em relação ao setor público, isso é muito forte. Então, mais uma vez, coloca. Agora, como que o governo Jair Bolsonaro entrega hoje de manhã esse texto? Da mesma forma como o Michel Temer entregou. Chega lá, conversa com os deputados e tenta convencer os deputados, ou seja, não discute com ninguém, não mostra à sociedade que a reforma é uma reforma e com quem ele vai mexer na reforma. Porque o que nós estamos vendo é uma discussão apenas daquilo que é a idade mínima para a mulher, que agora esse novo texto está indo com 62 anos para a mulher, para os homens, a idade mínima 65 anos, aí aquele famoso período de transição, que lá no Temer, o pessoal já reclamava que era de 21 anos, ou seja, você que está quase aposentando, tem que ter um período de transição, então se você está quase aposentando, esse período de transição, obviamente, te tira a oportunidade de aposentar. Se aumenta a quantidade de anos, obviamente, você vai ter que prorrogar a sua aposentadoria. Então, esse período de transição, que lá no Temer era 21 anos, agora, para a mulher, são 10 anos e para o homem, 12 anos. Ou seja, esse período de transição diminuiu. Isso prejudica quem? Quem, nesse momento, gostaria de estar aposentando, porque já tem o tempo de contribuição. Então, tudo isso vai ser debatido no Congresso. Na sociedade, não vai ser debatido.
E a pergunta que fica, por que realmente essa ideia de fazer a reforma da Previdência, por que o governo federal, o Jair Bolsonaro, presidente, ele não cobra das pessoas que estão devendo a Previdência? Interessante isso, né? Por exemplo, nós temos os bancos que devem 124 bilhões de reais para a Previdência. Nós temos a JBS que deve 2,5 bilhões. 2,5 bilhões para a Previdência. Por que o presidente, ao invés de mexer lá na aposentadoria, diminuir essa questão que ele fala aí do caminho da Previdência, do tempo da transição, né, do período de transição, por que ao invés de mexer com o trabalhador, aquele que ganha salário mínimo, aquele que está aposentando, por que não vai lá nas empresas da JBS, por que não vai lá no banco, no Itaú, no Bradesco, que são os grandes devedores da Previdência, e busca esse dinheiro? Essa é a pergunta. Né? Por que tem que mexer com o trabalhador? Né? Nesse momento que está difícil, para quem? Para quem é assalariado, para quem está desempregado, para aquele que contribuiu e que gostaria agora já de ter a sua idade, que já tinha sua carteira assinada, mas que nesse momento já poderia estar perto aí dessa aposentadoria. Esse trabalhador, esse do salário mínimo, esse de 1 a 3 salários mínimos, é o grande prejudicado desse momento, nessa reforma da Previdência que está sendo colocada. Mais uma vez, sem o debate agora com a população, com a sociedade. Então nós vamos ter que, agora, à medida que apresenta esse texto hoje de manhã, debruçarmos e podermos aqui, também na rádio e nos mecanismos de informação, nos jornais, podemos debater e mostrar e informar a população. Muito bem. Bom, a revista Veja divulgou hoje, né, divulga áudios com troca de mensagens entre Bolsonaro e Bebiano. Bolsonaro perdeu credibilidade, é o texto do G1, né? Áudios de conversas com Bebiano demonstram que ou bem o presidente mentiu deliberadamente, ou então foi induzido à mentira por erro primário de interpretação de texto. Então, a polêmica, né, da demissão do ministro Bebiano. Vazado, né? O problema é com o Bebiano ou com o presidente, né? Nós temos a referência nossa, o presidente Jair Bolsonaro, que é a referência para poder falar para a sociedade. O que ele conversa com o Bebiano, se é uma pessoa de confiança, se era o ministro, a indicação, quem fez foi o Jair Bolsonaro. Então, o que está acontecendo nesse momento é que as mensagens, né, e a forma como vazou as informações ontem, e isso, obviamente, repercutiu em nível nacional, é que o presidente, o filho dele, Carlos, disse que era mentira, né, que o Bebiano não teria conversado as 3 vezes que ele disse que teria conversado no final de semana. E ontem ele mostrou que realmente teria conversado. Ele mostrou lá o WhatsApp, mostrou o Twitter, falou, olha, não só conversei, como estou aqui colocando o que eu conversei. Então, ficou muito mal para o presidente, que leva uma crise, né, que deveria ter resolvido isso lá no Palácio Planalto muito rapidamente, leva uma crise dessa para dentro do Congresso Nacional. Coisa muito ruim para ele e mostra aí uma desarticulação política nesse momento, com a dificuldade, inclusive, com problemas pessoais, né, com o filho, inclusive, para poder resolver uma crise que ele instalou e que agora vem a público com muita força contra ele, inclusive. Ok. Ainda no G1, Câmara aprova a suspensão de decreto que muda sigilo dado público, de dado público, informações públicas. Essa informação aí, ela pode ser desdobrada em 2 aspectos. O primeiro é, de fato, a informação de que, na busca, cada vez mais que nós temos na política brasileira, de dar transparência às ações, ampliar a possibilidade de outras pessoas colocarem sigilo, tirarem a transparência de informações, parece na contramão até do que o anseio da população e, principalmente, do que o anseio do eleitor de Jair Bolsonaro, do eleitor que buscou a chamada nova política, a mudança do que vinha acontecendo. Então, esse é o primeiro. O segundo é o aspecto político, aí eu queria até a análise do deputado Antônio Gomide, que foi a forma como se desdobrou esse assunto, né, tornando-se mais ou menos um recado, né, da Câmara para o governo. Quer dizer, o fato de aplacar uma derrota ao governo
é um recado da independência da Câmara, né? Foi interpretado por muitos líderes de partidos que externaram publicamente isso, uma declaração de insatisfação com relação à demissão de Bebiano, porque é preciso lembrar que o Gustavo Bebiano era, naquele momento, até a sua demissão, o principal interlocutor das reformas entre o Planalto, entre o gabinete presidencial e a Câmara. Então, essa troca, inclusive, chegaram a colocar isso no colo do presidente Rodrigo Maia. Publicamente, Rodrigo Maia disse que era um assunto não era muito importante, não tinha grande relevância, tinha coisas mais importantes para ser debatidas. Mas, quando chegou na prática, houve essa derrota, né? Acho que a Câmara está mostrando a sua força e chamando a atenção. O que fica como dúvida, Antônio Gomide, é que, quando a gente vê o Jornal Nacional, como uma edição como ontem, ficou 15 minutos, replicando e passando mensagens de áudio e mostrando e falando toda essa intimidade, né, de quem mentiu, quem não mentiu, na verdade mostrando que quem mentiu foi a família do presidente ou o presidente, quando chamou o Bebiano de mentiroso. Isso gera automaticamente no parlamento um sinal de enfraquecimento do governo, né? Isso aumenta, digamos, o poder de barganha dos deputados, da Câmara, em relação ao governo, né? Pois é, um assunto que deveria ter sido resolvido o mais rápido possível, né, que foi uma disputa ali de espaço, né, entre o ministro, o filho do presidente, o próprio presidente, 3 pessoas não deram conta de resolver esse problema. Isso estourou, virou uma crise dentro do Palácio Planalto, quer dizer, com questões pessoais. A pergunta que fica, né, como ontem, essa derrota aí em relação ao decreto, né, e essa disputa que existe dentro do próprio Congresso, é que o Jair Bolsonaro ele tem uma grande maioria hoje, seja na Câmara Federal, seja no Senado. Mas se não tiver uma articulação política para poder conversar, por exemplo, uma reforma da Previdência que o presidente está levando hoje, pense você se não tiver uma articulação política mais azeitada, mais entrosada, tendo realmente capacidade de convencimento ali em relação às lideranças partidárias, se isso vai adiante. Então, esse exemplo, né, do que aconteceu ontem, inclusive com essa derrota lá dentro da Câmara Federal, mostra que esse acerto político, essa liderança política, essa articulação política, o presidente Jair Bolsonaro ainda não tem. E, obviamente, essa é um alerta para ele, essa derrota de ontem é um alerta para ele, porque é uma matéria tão importante como a reforma da Previdência vai necessitar, obviamente, de uma postura diferente, de uma atitude diferente da articulação política junto ao governo federal. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd@heg.hotmail.com. Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada?
É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha Mais FM. Mais FM. Jorge e Matheus. Cada meio caminho dá, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, desta quarta-feira, hoje 20 de fevereiro de 2019. Queremos agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, né, especialmente o pessoal que está conosco na nossa live no Facebook. Um abraço para o João Barreto Acioli, a Tânia Maria, também presente, a Maria Santos, sempre ligada, o meu amigo Antônio Silvio, também conectado, a doutora Ana Cláudia Dezen, também, a Kellen Cunha aqui do lado, né, nos bastidores aqui nos acompanhando, mas também conectada, a Priscila Pierre, desejando um bom dia para todos nós, e a Michele Pires da Silva, também participando aqui, deixando um bom dia. Bom dia, Michele. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Um abraço para você que nos ouve também nos aplicativos da Mais FM. A gente agradece aí a sua participação, tá bom? É isso aí. Nós vamos a Goiânia. Vamos a Goiânia, ou Henrique Noventini? Vamos a Goiânia. Vamos a Goiânia falar com o nosso amigo Libório Santos, ele que traz os principais destaques do que acontece na capital goiana, do que acontece nos bastidores políticos da nossa capital. Bom dia, Libório Santos. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Aumentam as críticas e as pressões contra a Enel. Polícia prende traficantes, apreende drogas e mata criminosos. De olho no dia do PIS. Eu sou Libório Santos, hoje dia 20 de fevereiro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. No giro pelo mundo do crime, a Polícia Militar apreendeu na tarde de ontem cerca de 200 quilos de maconha no município de Chapadão do Céu, no extremo sudoeste. O motorista de um caminhão foi preso. Já aqui na capital, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha com 7 integrantes, inclusive 2 mulheres, especializada no tráfico de drogas e também acusada de assassinar traficantes rivais. A quadrilha era comandada de dentro do presídio. E mais um confronto entre policiais militares e criminosos. Resultado, mais 2 jovens mortos. Continua sendo pago o PIS aos trabalhadores em valores que variam de R$ 84 a R$ 988, de acordo com os meses trabalhados. José Roberto de Souza, gerente regional da Caixa Econômica Federal, fala sobre o calendário e quem pode receber o PIS. O calendário, para quem nasceu em março e abril, começa dia 21, na quinta-feira. E quem tem conta na Caixa, alguma conta individual na Caixa, já está acreditando hoje. Quem tem direito a receber? Todos os trabalhadores que em 2017 trabalharam no mínimo 30 dias e que não tenha recebido mais do que 2 salários mínimos de média mensal. Esse calendário ele vai até 28 de junho de 2019, para quem nasceu em março e abril.
é a penúltima etapa. Mais informações podem ser obtidas no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207. Em Goiás, cerca de 123 mil pessoas têm direito ao PIS, totalizando recursos da ordem de 87 milhões de reais. O Ministério Público do Estado de Goiás pediu o bloqueio de mais de 763 milhões do Estado para quitar a folha de pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro de 2018. De acordo com a ação, o valor é suficiente para pagar os servidores ativos e inativos que estão sem receber a remuneração no último mês de 2018 e também o 13º salário. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, visitou Goiás ontem quando afirmou que o Estado receberá um projeto piloto de ações sociais para a redução da pobreza. A declaração foi dada durante o encontro com o governador Ronaldo Caiado. Na reunião, o governador destacou que 129 famílias de 10 cidades goianas vivem em extrema pobreza. Um desmoronamento deixou 14 pessoas desabrigadas em Morrinhos, região sul do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o muro e a varanda de uma casa desabaram e abalaram a estrutura de outros 4 imóveis vizinhos. Não houve feridos e as famílias foram retiradas do local pela Defesa Civil por medida de segurança. Definitivamente, a qualidade do abastecimento de energia em Goiás pela Enel entrou no centro dos debates. Ontem foi proposta na Assembleia Legislativa a criação de uma CPI para investigar os investimentos da empresa no estado. Nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, aqui na capital, em frente à sede da Enel, produtores de leite vão promover uma grande manifestação de protesto. José Mário Schreiner, presidente do Sistema FAEG Senado, destaca os problemas enfrentados. Serviço de péssima qualidade, prejuízos enormes. Os produtores, as pessoas que são usuárias da concessionária Enel, sofrendo a cada dia mais. Muitos lugares aí com 10 dias sem fornecimento de energia elétrica, de repente volta um dia, falta mais 3 e assim por diante. Por isso que os produtores rurais de todo o estado de Goiás, pecuaristas e toda a sociedade determinou em assembleia estarmos fazendo essa manifestação em frente ao prédio da Enel na próxima sexta-feira, às 13 horas. Eu quero aqui convidar todos os produtores, chamar todas as pessoas, a sociedade de uma forma geral, para que a gente possa lá mostrar a sua insatisfação. A bancada federal goiana pediu na tarde de ontem ao ministro das Minas e Energia em Brasília, Almirante Bento Albuquerque, que determine que a Enel apresente um plano de ação para resolver a crise de energia no estado de Goiás, que vem se arrastando há vários meses, devido à falta de investimento do setor. O pedido foi feito durante a audiência com o ministro, com a presença do diretor da ANEEL, que esteve recentemente em Goiás para tratar do assunto. A deputada Flávia Moraes, coordenadora da bancada federal goiana, fala sobre a reivindicação. Bom, a bancada de Goiás tem tratado com prioridade esse tema, que tem preocupado todos os parlamentares. É uma questão que hoje afeta a todos os goianos, seja o cidadão, o usuário comum, o individual, mas as pequenas empresas, as grandes, os prédios públicos, hospitais, enfim. Hoje o serviço de distribuição de energia em Goiás caiu muito. E, para isso, nós precisamos saber o que está acontecendo. Havia um contrato, a Enel se comprometeu a investir em Goiás e nós não estamos vendo o resultado desses investimentos. Como deputado federal, José Mário Schreiner participou também dessa audiência, exemplo de outros deputados e senadores goianos. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, aí a participação do Libório, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques do dia, as principais informações do noticiário goiano. Algum destaque aí, Henrique Morgantini? Sem sombra de dúvida, vários destaques. Né? Um das falas aí do Libório remete à estreia da nossa Assembleia Legislativa, né? Depois da posse, depois da sessão solene de abertura dos trabalhos, vem aí, de fato, as sessões ordinárias, onde serão deliberados, de fato, os temas, os assuntos, né? E aí, aproveitando aqui a presença do Antônio Gomide, você gosta quando eu falo isso? Nosso colega de bancada. Nosso colega de bancada, fica chique pra caramba. Fica chique? Dá uma moral. Aproveitando aqui o presidente deputado, porque ontem teve o início dos trabalhos e teve também a própria participação do deputado Antônio Gomide, apresentando projetos, requerimentos, e definindo algumas situações. Eu queria separar por algumas partes, Gomide, e queria começar falando sobre a defesa municipalista que você tem feito, teve lá no Tribunal de Contas do Estado, solicitando aí que faça, que haja uma forma de se repensar esse cancelamento anunciado pelo Estado de Goiás
do programa Goiás na Frente, né? O programa que foi lançado aí em 2017 pelo governo Marconi Perillo, e que, independentemente aí dos desdobramentos políticos ou não, gerou uma expectativa nas cidades no tocante a receber verba, a receber obras que hoje as prefeituras não conseguem tocar sem essa ajuda, né? O que é importante ressaltar é que os prefeitos e as prefeituras das cidades não podem pagar um preço alto no rompimento de um convênio, de um programa que foi colocado ano passado, chamado Goiás na Frente. Esse convênio foi feito com mais de 220 municípios. Nós temos hoje mais de 315 obras inacabadas em função desse convênio, seja praças, seja feirões, seja asfalto, mas que nesse momento o governo de Goiás, Ronaldo Caiado, acena para romper esse convênio, dizendo, olha, nós não temos dinheiro, não vamos mais repassar esse dinheiro para acabar e concluir essas obras. Então, é um absurdo. Ontem nós tivemos junto ao Tribunal de Contas do Estado e alertamos e fizemos ali mostrar ao próprio tribunal a importância de que o tribunal possa também entrar e possa participar desse processo, porque o tribunal é um avalista, ele, inclusive, que chancelou, junto com a Assembleia Legislativa, a possibilidade que esses convênios fossem estabelecidos com os municípios. Os prefeitos não podem ficar, nesse momento, com prejuízo. Então, todos esses convênios, aquilo que precisa ser repassado desse ano de 2019 para os municípios, é preciso repassar para fazer justiça aos prefeitos que fizeram esses convênios. O governo do Estado, quando um governador entra numa transição como essa, trocou de governador, então vai ser um outro governo, por isso que nós temos o plano plurianual. O que é o plano plurianual que você vota no início de um governo? São os 4 anos do governo que foi eleito e 1 ano do governo subsequente, ou seja, para dar continuidade ao orçamento daquelas previsões de programas de orçamento que serão aplicados nos municípios. Então, isso está previsto em lei. Então, qualquer tipo de rompimento, nesse momento, do governo do Estado, do Ronaldo Caiado, com os municípios, será um prejuízo muito grande para os municípios. E nós entendemos que isso é ilegal. Ilegal porque estava previsto no orçamento e é uma decisão política de fazer esse rompimento. Então, eu entendo que uma abertura de conta especial, inclusive, que é o instrumento para poder pressionar o governo do Estado a fazer com que os pagamentos cheguem às prefeituras e faça, obviamente, aquilo que todos nós queremos, as obras acontecendo nas nossas cidades. Um outro tema também, Antônio Gomide, foi a apresentação de um projeto, né? Você ontem estreou na Assembleia Legislativa, fazendo pronunciamento e também apresentando projetos. Eu queria que você comentasse sobre qual é o teor desse documento. Em termos dos requerimentos, nós fizemos 3 requerimentos, né, em relação a melhorias, né, daquilo que nós achamos importante. Por exemplo, temos aí a homenagem em relação ao UEG, né, nós temos 20 anos da Universidade Estadual de Goiás e queremos fazer uma homenagem, até porque, nesse momento, a UEG passa por um momento difícil em relação ao orçamento. É preciso que o novo governo, que está aí estabelecido, possa reconhecer a importância do conhecimento e a importância que a UEG joga no papel do conhecimento e da descentralização junto ao Estado de Goiás. Então, nós precisamos, desses 20 anos de fundação, a gente realmente possa comemorar, mas possa servir como uma voz para que os próprios professores, os próprios dirigentes, a própria direção da UEG possa estar colocando o dedo na ferida e dizer, olha, é preciso dar passos adiante para melhorar o ensino superior, que é de responsabilidade do governo do Estado. E também fizemos outro requerimento importante com relação a uma homenagem a 50 anos da APAE de Anápolis, que faz uma bela gestão, que cumpre um bom papel no sentido de poder aí dar o amparo às nossas crianças, né, que têm problemas especiais, e que, obviamente, essa gestão tem sido modelo, né, para não só o serviço público, mas também uma iniciativa no sentido de amparo ao bem comum, né, e uma gestão de 50 anos em nossa cidade. Então, também apresentamos esse requerimento numa formatação de que é preciso valorizar as gestões que estão dando certo, e a PAI é uma delas. Antônio Gomide, repercutindo ainda os assuntos de Goiânia, de Goiás, na verdade, nós temos a manchete do Jornal Popular da edição dessa quarta-feira, que apresenta aí um cerco, por assim dizer, um cerco se fechando junto à Enel, ou Enel, né, como costuma se chamar, que é a empresa italiana que
assumiu a atividade da CELG, que foi privatizada, e que agora presta um serviço que no próprio ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica é considerada como a pior empresa em abastecimento do Brasil. Esse tema já é objetivo aí da abertura de uma CPI na Assembleia, certamente vai tomar conta da pauta de debates dentro das estruturas políticas, no Executivo, na Assembleia, está lá na Câmara Federal, houve uma reunião com o ministro Bento Albuquerque pela bancada goiana. Qual o posicionamento que você imagina que é o mais correto aí para se tratar, né, no tocante à Enel? Claro que é uma questão política muito grande, há um interesse político do próprio governador em tratar esse assunto, envolvendo o governo anterior, como uma pauta recorrente da agenda dele, nos seus discursos, nas suas colocações, mas o que de fato pode ser feito para melhorar a quem interessa, que é a população? Primeiro, ressaltar que nós sempre fomos contra a privatização da energia elétrica, ou seja, a venda da CELG. Nós sempre aqui debatemos e mostramos a importância de não vender a CELG. Esse era um patrimônio do povo goiano. À medida que o governo fez a opção de vender, privatizar e dizer que iria melhorar a prestação de serviço, nós tivemos aí já 2 anos de um grande prejuízo para o estado de Goiás. Desde o início da privatização até a consolidação, e agora, depois do próprio exercício do ano de 2017 e 2018, nós percebemos o quanto a energia elétrica, o quanto que essa empresa italiana chamada Enel, ela tem dado aí um recado de incompetência, né? Isso está dito pela prestação de serviço que é feita junto aos nossos produtores, né? Aqui, essa semana passada, nós tivemos uma grande reclamação aqui na região nossa de Corumbá, na região de Pirinópolis, onde tivemos aí um desabastecimento total, né? Uma falta de energia elétrica, pequenos produtores perdendo o seu leite, aquilo que está dentro do reservatório, as indústrias perdendo a possibilidade de ter a sua produção continuada, isso perde renda. Ou seja, a empresa que é responsável, ela não tem hoje competência, ela não tem hoje a possibilidade de responder aquilo que as indústrias e os pequenos produtores, os produtores, de maneira geral, em Goiás, necessitam. Então, a abertura de CPI, que é uma forma de você apurar e poder colocar o dedo na ferida para que possa cumprir o contrato com Goiás. A questão do governo federal em poder rever os contratos que a Eletrobras está fazendo junto aos estados está dando certo. E a cobrança nossa, no sentido da fiscalização de como melhorar a prestação de serviço dessa empresa, porque tem um contrato. Se ela não está cumprindo o contrato, é preciso pagar o preço, no sentido de dizer, olha, não está dando conta, devolve e voltemos à CELG para que a gente possa tocar aquilo que nós sempre acreditamos, que é verdadeiramente fazer com que, dentro da possibilidade de tarifa social, dentro da possibilidade de investimento, dentro da possibilidade de uma gestão séria, né, equilibrada, o próprio poder público é possível fazer isso. Então, é preciso, sim, dentro daquilo que nós sempre discutimos, passar essas empresas, que é um bem essencial, como a energia elétrica, como a questão do saneamento, como a questão do saneamento, passando para uma empresa privada, a empresa, obviamente, ela não olha para o benefício social, ela não olha para a população, ela não olha para aquilo que é essencial à vida, como é o caso da energia, como é o caso da água e o saneamento. Ela olha na questão apenas do lucro. E esse é o grande prejuízo quando se privatiza. E o caso da energia elétrica em Goiás é o modelo, e nós estamos sentindo isso aqui em Goiás na pele. Então é preciso sim, né, esse grande debate que está sendo proposto, e entendo que nós estamos no caminho certo de apurar aquilo que está no contrato e fazer com que a empresa Enel, ela realmente possa cumprir aquilo que possa servir ao estado de Goiás. Se estava com disposição de buscar e comprar a CELG, que tenha disposição também de fazer os investimentos, porque a energia ela é fundamental para o crescimento, geração de renda e o crescimento do estado de Goiás. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural.
Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Mais FM, Anápolis, a imbatível. Jorge e Matheus. Tá meio caminho, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Compre em até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Hora da notícia. A apresentação Edmar e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da notícia. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo inteiro. E é claro, aqui na nossa querida cidade de Anápolis, né, quero agradecer aqui ao pessoal que está conosco, né, na nossa transmissão pelo Facebook. Um abraço para Ana Castro, desejando um bom dia para todos nós. Um abraço para Michele Pires da Silva, desejando um bom dia. A Priscila Pierre também desejando um bom dia. Bom dia, a doutora Ana Cláudia Dezen Gomide também conectada. O Antônio Silvio aqui do lado também conectado, inclusive está aqui nos nossos estúdios, veio nos fazer uma visita. A Maria Santos e a Tânia Maria também, além do João Ancioli, são alguns dos nossos ouvintes que acompanham o programa, né, através da nossa transmissão no Facebook. Quem está com a gente também é a Letícia Silva do Nascimento, ela desejando um bom dia e dizendo o seguinte: sou contra a construção. No mundo em que se vive, deve pensar na praticidade. Com certeza o município tem terrenos mais afastados onde poderia construir o centro administrativo. Nós continuamos, Morgantini, perguntando ao nosso ouvinte se ele é a favor ou contra a construção do centro administrativo lá no Clube Ipiranga, ali
no Parque Ipiranga. Então, se você é a favor, você é contra, dê aí a sua participação, a sua manifestação, diga o que você acha dessa iniciativa da Prefeitura de fazer esse centro administrativo lá no Parque Ipiranga. Ok? Vem mexendo com as pessoas, né? Nós temos aqui nós estamos fazendo uma enquete pelo Facebook. 76% das pessoas que participaram até agora são contrárias. 24% se manifestam favoráveis à construção. Então, você que não participou, né, entra aí na nossa página e participe também. Dê aí o seu voto, a sua manifestação. Diga por quê, se você é a favor, se você é contra, qual é a razão. Certo? Nós vamos com o Paulo Belém. Paulo Belém parece que tem uma participação no programa. Deixa fazer um contato aqui com o nosso amigo o repórter Paulo Belém, que traz a manifestação de moradores da cidade sobre problemas da comunidade. Vamos lá? Eu estou falando com quem? Com a Elisângela Ferreira da Hora. Tem quantos filhos em idade de creche aqui na região do Campos Elíseos? Tem muitas crianças, né, que estudam tudo lá no Leblon, porque a creche daqui do Campos Elíseos não funcionou até hoje. Está construindo, mas a obra não está andando. Mas a obra não anda. Tá. E tem muito tempo que você vê essa situação aqui da creche que não anda? Isso tem muito tempo, desde o ano retrasado, que essa creche está em construção e não termina. E a dificuldade? Conta pra gente, o que você tem que fazer hoje para levar seu filho lá para a creche do Leblon? A dificuldade é muita, eu tenho que sair todo dia 6 horas, saio de bicicleta, levo eles, e aí 11h15 eu volto para buscar. Se fosse no Campos Elíseos, diminuiria um pouco, né, essa rotina sua, né? Diminuiria muito, né, que aí a gente andava menos, né, do que eu ando hoje. Então faz um pedido aí para a prefeitura para terminar essa obra aqui, para que você possa ter mais qualidade de vida e também as suas amigas aqui moradoras da região. Eu queria que essa creche funcionasse logo, né, para poder colocar meus filhos, porque tá muito difícil para levar e buscar. Vai indo, a creche não entrega, e vocês vão ficar com idade que nem vai ter para ir na creche mais. Que aí o ano que vem eles vão ficar mais um ano, aí quando surgir a creche, aí como é que eu vou fazer, né? Ok, nós ouvimos aí o Paulo Roberto Belém participando conosco, trazendo, né, a nossa ouvinte, a Elisângela Ferreira, né, falando sobre a falta de vaga nas creches e as creches que ainda não estão concluídas. O problema é sempre o mesmo, lamentável e infelizmente, que é a falta de atualização do governo municipal, do governo Roberto Naves, no tocante às demandas da cidade. Quando eu falo atualização, é porque, como nós sabemos, uma cidade é um organismo vivo que vai se expandindo, vai crescendo diariamente. Novas pessoas vão precisando de atendimento em saúde. Novas pessoas da cidade vão precisando de vagas em creches e escolas, porque vão entrando em idade para creche, em idade escolar. Quer dizer, há uma demanda crescente e que a cidade, através do poder público municipal, precisa acompanhar, precisa aumentar. Né? Agora, nós temos 2 anos, o prefeito inaugurou uma obra, 2 anos, ou outra obra na saúde, na educação, quer dizer, é muito pouco para uma cidade que se acostumou a ter um ritmo de crescimento muito alto e se acostumou a ver um poder público dando essa agilidade para acompanhar as demandas, quer dizer, abrindo 18 creches. Agora nós temos 2 anos em que fica rateando, não consegue terminar as obras que estão deixadas. É preciso registrar que o governo Roberto Naves lidera um triste ranking no estado de Goiás, né, que foi publicado pelo Jornal Popular na edição de segunda-feira, na qual mostra que foi a pior gestão do estado de Goiás. O pior governo municipal que existe em Goiás é o de Anápolis, do prefeito Roberto Naves, né, em termos de controle fiscal, em controle financeiro. Acabou no vermelho, com a pior dívida que tem. Esse é o ranking que está no Popular, no Jornal Popular de hoje. Quer dizer, o pior prefeito de Goiás para a questão financeira, para a questão do balanço financeiro, é também esse que deixa as pessoas sem escola, sem creche, que deixa as pessoas sem atendimento de saúde, porque fecha unidades 24 horas,
porque fecha CAIS e pós-atendimentos regionais ali das regiões da cidade, como o Progresso. Esse, infelizmente, é o cenário de Anápolis. É difícil nós imaginarmos que uma gestão que é considerada, através do ranking, de um levantamento feito por um jornal, que é o Jornal Popular, né, através de informações do Tribunal de Contas dos municípios, não é assim, inventou um número, não. São documentos, está lá nos documentos do jornal. É difícil a gente imaginar que uma gestão pública que consegue liderar um ranking negativo como esse vai ser bom em outras coisas, né? É lamentável e, infelizmente, a gente tem que entender que há uma proporcionalidade. Se é ruim numa área, é porque é ruim nas outras. Não consegue realizar, não consegue fazer, e é isso que nós temos visto, né? Uma preocupação muito mais a gente vê o prefeito se movimentando para tentar perseguir politicamente adversários, né? De tentar se organizar para atacar partidos políticos e ex-aliados, tentando abrir espaços políticos, do que vendo anunciando obra, do que vendo inaugurando obra, do que vendo na rua conversando com as pessoas, né? Fica tentando arrumar uma história de vou fazer um centro administrativo reformando um prédio velho lá no Parque Ipiranga, no Clube Ipiranga, e vou fazer uma obra aqui para dizer que fez alguma coisa, quando na verdade as pessoas estão querendo que termine lá o posto de saúde tropical, termine as creches, termine as escolas, abra algum tipo de obra que tenha a sua assinatura. É exatamente isso que nós temos esperado. Feirões, cadê o feirão? O feirão deu certo já? Feirão, que eu saiba, não. Cadê o feirão? Do bairro de Lourdes. E da Alexandrina? Cadê o feirão? Lá na região norte não ia fazer um feirão lá? Mas eu não vou nem citar o que ia fazer. Se os que já tinham, que precisavam fazer de novo, porque foram levados pela chuva, não deu. Quando vai cair na conversa que vem aí? Vem aí. Esse governo do vem aí é o governo Roberto Naves. Vem aí um negócio. Olha, vem aí a Guarda Municipal. Vem aí um bocado de ação prometida que não aconteceu. Vem aí austeridade financeira. Tá aí que o Popular mostrou do documento do TCM. Pior gestão do estado de Goiás, das cidades goianas, está lá Anápolis. Só abrir o jornal para ver. Quer dizer, está acabando com um projeto de uma cidade que, ao contrário do que ele poderia torcer, que a cidade ia encolher, a cidade está aumentando. E cada vez mais há pessoas dependendo do poder público. Isso aí, para lembrar o seguinte, você falou do vem aí as lâmpadas de LED para a cidade, né? Até agora foram instaladas em torno de 3.000 lâmpadas na região norte, e a cidade tem mais ou menos, Morgantini, 70 mil pontos de luz. Então, de 70 mil, 3.000 foram colocadas. A Avenida Brasil Sul é uma vergonha. Nós temos ouvido aqui várias participações de ouvintes durante as últimas semanas falando da Brasil Sul. A Brasil Sul está totalmente às escuras. O canteiro central da Brasil, ali próximo a Los Pampas, até o Trevo, né, está na escuridão, uma escuridão total. Então, cadê a lâmpada de LED? Não precisa pôr lâmpada de LED, não. Põe uma lâmpadazinha lá, fluorescente, incandescente, mas está totalmente apagada. A principal avenida da cidade, a principal via da cidade é a Avenida Brasil. E a Avenida Brasil está na parte sul totalmente às escuras, as obras do anel viário continuam emperradas, né? A gente só vê plaquinha de desvio. Na Brasil Norte, até hoje também, a população enfrenta dificuldades, porque a obra da Brasil Norte também não acaba, né? É um troço que não tem fim, né? Onde estão, né, as lâmpadas de LED? Vamos pôr ver se acha aí uma meia dúzia e põe na Avenida Brasil. Vamos iluminar a Avenida Brasil, pelo amor de Deus, né? A principal avenida. Quem vem de Goiânia, quem entra na cidade, quem sai na cidade no período noturno, passa ali né, como diz o goiano, no breu, né? Não tem lógica isso. Se a Avenida Brasil, que é vamos dizer, a principal via de acesso da cidade, a principal avenida da cidade, está às escuras, imagina lá no Industrial Manicalista, imagina lá no Guanabara, no Santos Dumont, né? Então, uma situação que precisa ser resolvida. É preciso que alguém tome providência para
cuidar de coisas básicas, né? São coisas básicas que o dia a dia da cidade não pode esperar, né? O povo não pode ficar esperando, né? O que vai acontecer. Nós falamos aqui, o Morgantini, vários ouvintes também reclamaram nas últimas semanas do distrito agroindustrial. O DAIA também está às escuras, tem uma boa parte do DAIA que não tem iluminação, e não é de hoje, desde a eleição, desde outubro, né, desde o governador Marconi Perillo perdeu a eleição, né, o Zé Hélito perdeu a eleição, e o DAIA foi abandonado. E até agora, né, já são 2 meses de governo Caiado, o DAIA continua abandonado, todo esburacado e com as luzes apagadas. Então, aí já é responsabilidade do governo do Estado, né, que também precisa cuidar do DAIA. Eu não sei, já tem diretor da Codego escolhido? Eu não tenho essa informação, não posso dizer nem que tem. Me falaram que não tinha sido escolhido. Isso, eu não lembro de ter sido anunciado. De fato, esses cargos do chamado segundo escalão, embora alguns deles sejam de posições muitíssimo estratégicas para os governos, eu nem sei se a Codego não tem estado de secretaria, né? Então, é o chamado segundo escalão. Mas eu não sei se eles foram todos preenchidos. Até a semana passada alguém disse que não. O fato é que precisa realmente haver uma intervenção. Alguém tem que cuidar daquilo, né? Alguém precisa cuidar. Porque ali é o maior PIB de Goiás, está ali, não está? Não é essa história que é o maior PIB de Goiás, Anápolis é o maior PIB. Muito bem. A Tânia Maria participa aqui, ela pergunta o seguinte: cadê o hospital municipal? Cadê a UPA infantil? Ela diz, com certeza o prefeito nunca passou no Ipiranga no domingo à tarde, ou qualquer dia, para ver o uso do parque. Então, a Tânia falando aqui dos 2 assuntos, né? Cadê o hospital municipal que ia ser construído? Cadê a UPA infantil? Cadê, né, as obras prometidas? O que chama a atenção aí nesse comentário da Tânia é que, curiosamente, o prefeito é residente, ele praticamente da área do parque, então é só ele descer. Ele necessariamente deve passar por lá, né, no seu caminho para ir ao seu trabalho, né? E desconhece, então, as demandas dos usuários do Parque Ipiranga. Muito bem. Então, nós agradecemos aí a participação da Tânia. Nós tínhamos 3 parques da cidade. Tínhamos o Parque da Cidade, o Parque da Liberdade e o Parque Ipiranga. Para citar 3 áreas que foram transformadas em parques ambientais e de grande movimento. O prefeito Alberto Naves, através da sua má gestão em relação à conservação e segurança, e gerar segurança para a população, né, cortou aí aqueles guardas terceirizados que faziam garantiam ali a segurança, cortou também os investimentos na conservação e limpeza da cidade, incluindo os parques, e com isso transformou em 2 espaços inabitáveis, o Parque da Cidade e o Parque da Liberdade. Sobrou para a população, então ele transformou de 3, ele deixou a população usar 1, que é o Parque Ipiranga. E agora ele quer fazer um centro administrativo na área do Clube Ipiranga, que deveria ser um anexo do parque, uma extensão, e crescer ainda mais o parque, ou seja, expandir aquele espaço de lazer, preservação e contemplação ambiental. Agora ele resolveu fazer uma prefeitura, resolveu fazer um centro administrativo lá. Então, veja, ele está sistematicamente tentando, e se for deixado por nessas atitudes, e aí a Câmara Municipal tem um papel importante nesse debate, se deixar, ele vai conseguir acabar com tudo. Ele vai conseguir acabar com o meio ambiente. E destaco aqui a participação na titularidade aí da Secretaria de Meio Ambiente, que é do vereador licenciado Jackson Charles, que está à frente. O Jackson Charles tem uma missão muito importante à frente dessa pasta, porque pode ser ele o responsável por terminar de acabar com os parques ambientais, sobretudo com o Parque Ipiranga, em Anápolis, porque qualquer pessoa com o mínimo de cognição, com o mínimo de compreensão de como é uma cidade, vai entender que uma forma de você afugentar a contemplação, o uso de um parque de forma como ele deve ser, é você colocar uma estrutura pública como uma secretaria municipal, colocar uma autarquia municipal para funcionar ao lado, para funcionar de frente, onde deveria ser um parque, vai virar um grande estacionamento, vai virar salas, vão virar baias para atendimento das demandas da cidade. Então, tem um momento estratégico, tanto da cidade quanto da própria trajetória do vereador, hoje na frente aí do meio ambiente. Ok, então fica aí a participação, nosso agradecimento aos nossos ouvintes que participam e trazem essas informações, e o alerta, né, para a administração municipal
para que mantenha o parque como ele está, para que vamos ampliar o parque, né? Vamos usar aquele espaço do antigo clube para ampliar o parque, para dar mais lazer à comunidade, para dar mais áreas de contemplação para a comunidade, né? Ao invés de encher o Parque Ipiranga de carros, funcionários e usuários do serviço público, né? Há tantos lugares na cidade que podem fazer isso, né? E os nossos ouvintes têm sugerido aqui, muitas vezes, o parque, aqui, a Antiga Faiana. A Antiga Faiana é um espaço que, inclusive, tem as secretarias funcionando em situação ruim, situação insalubre, né? Os trabalhadores ali há muito reclamam das condições de trabalho daquele lugar, né? Então, por que não? Por que não, se tem condições de fazer uma construção nova, vamos fazer uma construção decente ali na Antiga Faiana, né? Existem outras áreas na cidade, basta olhar lá no patrimônio da Procuradoria, você vai achar locais adequados, vários locais, né, terrenos, onde a prefeitura pode construir, ao invés de fazer uma loucura dessa, né, de levar órgãos administrativos para o parque, e como você disse, Morgantini, corre-se o risco de nós perdermos também o Parque Ipiranga. É isso aí. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui meu amigo Alfredo Landia, diz o seguinte, né? Bom dia, companheiros, acompanhando o programa e vendo os comentários dos ouvintes, vejo que está realmente acontecendo um desmonte nas políticas públicas da cidade. Infelizmente, e não é a opinião só nossa, né? Então, o Alfredo Landim, participando aqui do programa, ele que é vereador na Câmara Municipal de Anápolis, dizendo o seguinte, que o que se pode ver é um desmonte na cidade. E segundo o Alfredo Landim, ele está de olho, Morgantini. Beleza, é isso aí. Tem que ficar atento e promover esse debate lá na Câmara Municipal. Muito bem, nosso tempo está esgotado. A gente agradece a participação de todos. Nós encerramos nosso programa, desejando a você um bom dia, né? E lembrando que o nosso programa tem reapresentação às 20 horas aqui na Mais FM, na Web Rádio Nova Gospel. Um abraço para você, obrigado, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, Morgantini, até mais. Um abraço! Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini.